Oi, santos de Deus, bom dia. Aos santos de Deus, um bom dia. Amém? Eu quero falar de vou chamar de três verdades, tá? Dê o nome que você achar melhor, qual melhor te convier. Mas eu vou chamar de três verdades que precisamos saber. Primeira verdade: o Espírito Santo é o único que tem direito legal de nos tocar. Ele tem o direito legal de nos falar ao coração. É o único que pode vir a nós, morar dentro de nós, nos envolver, nos agraciar, nos abraçar, viver em nós e através de nós. É o único que tem direito legal. Tá? Vou falar um pouco sobre isso mais na frente. Segundo, ele nos conhece do íntimo. Tá? O Espírito Santo nos conhece do íntimo. Preciso saber disso também. Em terceiro, ele sabe qual é a nossa necessidade, tá? Qual é a nossa real necessidade. Pedimos muitas coisas, mas o que é que nós temos que realmente pedir? Bom, primeiro ponto então, o Espírito é o único que nos conhece. Eu vou citar aqui 4 textos. Lá em João 14:17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E ele diz: vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Tá? O outro é João 14:26. Ele diz assim, ó: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse ou vos ensinei. Amém? O Espírito Santo nos faz lembrar de coisas que ele nos ensina. Graças a Deus, né? E o terceiro versículo, João 15, versículo 26. Ele diz: quando, porém, vier o advogado, tão legal essa versão, né? Que eu enviarei para vós, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Jesus falando, tá? O quarto versículo, ele diz assim: todavia eu vos asseguro que é para vosso bem que eu parta. Foi no momento que Jesus tinha que partir, voltar aos céus e tal. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Olha só, para fechar este ponto, eu queria frisar o que já disse no início, dizendo o seguinte: ouvimos muitas coisas, há muitas vozes, há vozes humanas, muitas, há muita coisa dita por tudo que é lugar, mas santos, a única verdade que nós temos que absorver e guardar em nosso coração é a que vem da voz do Espírito Santo. E você e eu tem a responsabilidade de saber quando é o Espírito Santo que está falando, quando é o espírito do homem e quando é o espírito do maligno. O sentimento que te envolve quando é do Espírito Santo, quando é uma opressão do homem, quando é uma opressão do maligno. A gente tem que saber. Tá? Eu vivi e vivo experiências assim, eu sei, e a gente tem que usar da autoridade do nome de Jesus para repreender essas opressões, para repreender essas pressões, para repreender aquilo que não é do Espírito Santo. Tá? Você tem o direito em Cristo de exercer a autoridade no nome de Jesus para você estar bem e viver legalmente diante da pessoa bendita do Espírito Santo e tê-lo como teu companheiro fiel. Amém? Então, é por aí. Precisamos tomar esta verdade para nós. Amém? Segundo, então, ponto, ele nos conhece, e ele nos conhece do íntimo. Ele sabe lá dentro todas as coisas. Vou só citar então aqui 3 textos. Gênesis 18:12. Sara riu
no íntimo que Deus ouviu. Vai lá no texto, confere lá no texto, tem muito mais do que isso, tá? É Gênesis 18, 12. Foi quando o Senhor veio, falou com Abraão, e Sara ia ter um filho e tal. E aí Sara ri, disse uma velha dessa idade. E o segundo texto é Lucas 18, 11. Diz: o fariseu orando a Deus exaltava a si mesmo, mas o publicano do íntimo batia no peito e confessava os seus pecados. Diz que o publicano do íntimo, Deus conheceu ele no íntimo. Amém? Então ele nos conhece do íntimo. Tá? Os homens não nos conhecem. O maligno não tem o direito legal de nos conhecer. Tá? Ele pode até saber, ele pode até investigar e entrar com a nossa permissão, com o direito legal que nós vamos dar. Ele entrar e conhecer a podridão, conhecer as coisas, a vida, aquilo que não presta, sabe? Em nós. E saber também, principalmente, que nós somos de Deus. Amém? Isso aí ele sabe, porque ele sofre as retaliações, porque nós botamos pegado mesmo. E nós somos da verdade. Amém? Então, assim como ele conhece a podridão, a sujeira de alguns, ele sabe também que quem é da verdade e quem anda no Espírito de Cristo. Amém? Então isso é importante que a gente se apodere dessa palavra. Então o texto diz: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidades, antes mesmo de lhe peçais. Então, ele conhece todas as coisas, tá? Ele nos conhece do íntimo. Antes de eu pedir, ele já sabe. Amém? Então, é importante que tenhamos esta intimidade. O terceiro ponto, ou terceira verdade, é Deus, o Espírito Santo, ele sabe exatamente qual é a nossa necessidade. Nós oramos e pedimos coisas e vamos para Deus, e muitas vezes nossas orações não são bem expressadas. Vamos para o texto, Mateus 6,8 diz assim, ó: portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade antes mesmo de lhe peçais. Mesmo texto citando da verdade anterior. Então, Deus nos conhece do íntimo. Ele sabe, antes de eu pedir, ele já sabe qual é a minha necessidade. Segundo texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz: certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada. Amém? Seja assim, toda a graça de Deus seja acrescentada na tua vida. E diz: a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades supridas ou satisfeitas. Amém? Transbordei em toda boa obra. Olha que legal, veja que legal esse texto. Que Deus, ele nos faz transbordar, ele nos acrescenta. Por que ele nos dá abundantemente? Deus nos dá abundantemente. Para quê? Para que todas as áreas de nossa vida seja bem suprida. Em todo o tempo sejam bem supridas. Amém? Para que eu transborde de toda boa obra. Amém? Nós, quando oramos, pedindo coisas a Deus, e devemos continuar pedindo, tá? Devemos continuar pedindo, até acertar a forma legal. Existe uma forma legal. Um pede, outro pede, outro pede, outro pede, outro pede. Já viu a pessoa está doente? E aí um pede, outro pede, outro pede, outro pede, outro pede, outro pede. E aí, uma dessas orações vai chegar. É aquela oração acertada, bem feita, de forma correta. Ela é feita na ordem, sem confusão. A pessoa está bem, sabendo exatamente o que é que está pedindo. Tem que saber exatamente o que está pedindo.
Em outras palavras, eu tenho que conhecer qual é a minha necessidade. De repente, como a palavra de Deus diz, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. É assim que está escrito lá em Isaías, capítulo 53, versículo 13 e 4. Por que eu já orei e não fui curado? Talvez a oração, como você esteja fazendo, não esteja correta. É de cura exatamente agora que você precisa? Então, precisa ouvir o Senhor. De repente, quando você tiver a sua real necessidade suprida, imediatamente a cura também vai se manifestar. Amém? Então é por aí. Às vezes, no geral, é assim. Necessidade financeira, necessidade de cura, necessidade, sei lá de que ordem for, demorando chegar, alguma coisa está acontecendo, é preciso conhecer qual é a verdadeira necessidade. É disso aqui que eu estou precisando ou tem alguma outra coisa que eu preciso? Porque quando eu resolver esta outra coisa, que é a verdadeira necessidade, eu terei aquela outra suprida. Essa aqui é que é minha. Eu estou vendo agora e está me abatendo, está me machucando, está me ferindo, está me atrapalhando. Mas essa aqui é só o que está aparecendo agora. Tem outra camuflada, escondida, que a gente não sabe qual é. O Espírito da verdade nos abre os olhos, nos mostra, e aí quando a gente acerta em cheio naquela, as outras se desmoronam. Amém? Pede ao Espírito Santo para te aclarar, te mostrar, te revelar, em nome de Jesus. Tem aquele Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar. Os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. E aí ele disse, olha, quando orar, oreis assim, Pai nosso que estais nos céus. E aí ele fez aquela oração, é um modelo. Aquilo ali não é para você repetir. E eu vejo muitos irmãos repetindo esta reza, que aí se transforma numa reza, né? Reza é coisa repetitiva, nada contra quem faz isso, quer fazer, faça. Se para você ter um efeito, continue fazendo. Você pode ampliar isso, você usar isso como de fato um modelo de oração para a tua vida e Deus te abundar ou de superabundar você, tá? Eu vou te dar uma dica para você conhecer um pouco mais do que Jesus está falando ali. Tem um livro daquele autor David Poyang-Cho, A Oração Eficaz. Põe lá no Google, Oração Eficaz de David Poyang-Cho, que vai baixar para você, você vai ler, está lá de graça. Nos esclarece bastante como orar ao nosso Pai Nosso. Amém? Precisamos saber como orar ao nosso Pai Nosso. Ouça o Espírito Santo e peça conforme a sua necessidade e não de forma inútil. E muitas vezes nós pedimos de forma coisas inúteis para nós. Pedimos sem saber o que estamos pedindo. E tem gente que passa muito tempo orando, pede. Quando ele termina ali de orar, ele não sabe nem o que pediu, por quem pediu. Acho que por nossos dias precisa ter uma listinha. Uma lista, tá? Então, para finalizar, Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz, porque sois filhos de Deus. Por causa disso, só porque sois filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em nossos corações ou em vossos corações. A Ele clamamos, Abba, Pai. Amém? Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, nos ilumine. Eu quero, Senhor, eu quero do Teu Espírito, mais e mais. Eu quero essa sensibilidade, mais e mais. Eu quero ser envolvido, mais e mais. Senhor, eu quero ser abraçado, mais e mais. Eu não quero que nenhum espírito me fale ao meu íntimo
a não ser o teu Espírito Santo, que é o único que tem direito legal por meio do sangue de Jesus, que quem foi à cruz foi Jesus, foi o único que de verdade conquistou para nós o direito de ser filho, e o Pai nos deu do seu Espírito para habitar em nós. Foi isso, foi assim que tu fizeste, Jesus, foi assim que tu fizeste, meu Pai querido. E nessa hora envolve meus irmãos. Agracia, cobre, abraça, assim, sabe? Toma ele agora, meu Senhor, cada um, para ele sentir a tua presença, acolhendo as orações, e eles poder te ouvir, Espírito querido. Espírito querido, cada irmãozinho agora poder te ouvir o Senhor orientando eles no que orar, como orar, para obter suas respostas. Em nome de Jesus, seja assim para a glória de Deus Pai, em nome